Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos à nossa quinta aula sobre funções e portas lógicas, onde nós vamos estudar como obter uma tabela verdade a partir de um circuito lógico ou a partir de uma expressão lógica. O primeiro caso é quando nós temos um circuito lógico ou um circuito combinacional e desejamos conhecer qual é a tabela verdade que representa aquele circuito lógico. Vamos então para o primeiro exemplo, onde nós temos um circuito lógico e nos é perguntado qual a tabela verdade obtida do circuito abaixo. A primeira coisa que nós devemos fazer é observar a quantidade de entradas e a quantidade de saídas. Neste caso, nós temos 3 entradas e uma única saída. De posse dessas informações, nós já podemos montar aqui a tabela verdade, onde nós temos as 3 entradas, A, B e C, e a saída S. Nós sabemos que com 3 entradas é possível nós obtermos 8 combinações diferentes, aqui enumerados de 0 a 7. O que nós devemos fazer então é, para cada combinação das entradas, nós vamos aplicar os valores das entradas A, B e C no circuito e observar qual é a resposta. E essa resposta nós vamos anotando aqui na nossa tabela. Então vamos aqui ao primeiro caso, onde nós temos A, B e C igual a 0, A, B e C igual a 0, e observamos a resposta do circuito é 0. Para o próximo caso, nós temos A igual a 0, B igual a 0 e C igual a 1. Então a resposta do circuito também é 0. Vamos aqui para o caso 2, onde nós temos A igual a 0, B igual a 1, C igual a 0. Então nós observamos que a resposta do circuito para esta combinação agora foi 1. E assim nós vamos fazendo sucessivamente até a última combinação da tabela. Então, quando nós chegarmos aqui na última combinação, nós temos que A, B e C igual a 1. A resposta do circuito também foi 1. E com isso nós obtemos a tabela verdade que nós desejávamos e que não foi solicitado pela questão. Existem outras formas de nós obtermos a tabela verdade do circuito sem que haja necessidade de analisarmos todas as combinações possíveis de suas entradas. E uma delas é fazer a análise do circuito. Podemos pegar aqui o mesmo circuito do exemplo anterior para fazer essa análise. Nós podemos começar aqui pela saída, onde nós observamos que ela está ligada em uma porta OU. Nós sabemos que para uma porta OU, se qualquer uma de suas entradas for 1, obrigatoriamente a sua saída vai ser 1. Então nós podemos analisar essas duas entradas da porta OU para verificar em que situações ela recebe o sinal ou o nível lógico 1. Então podemos analisar aqui a primeira entrada. Então nós observamos que ela provém aqui de uma porta AND. Logo, nós sabemos que essa porta AND ela vai ser 1 quando as suas entradas forem 1. Quais são as suas entradas? As entradas A e C. Então, nós vamos aqui na tabela verdade e observamos todas as situações possíveis onde A e C valem 1. Então, neste caso, nós temos aqui na situação número 5, A é 1, C é 1, A é 1, C é 1. Neste caso, obrigatoriamente, a saída S será 1. Podemos agora observar a segunda entrada da porta OU, onde nós observamos que ela provém de uma porta OU exclusivo. E as entradas dessa porta OU exclusiva são as entradas A e B do nosso circuito. Em que situação o exclusivo possui saída 1? Quando A ou B são 1 exclusivamente. Então nós vamos aqui para a nossa tabela, nós observamos que temos aqui as entradas A e B e identificamos todas as situações em que A ou B são 1 de forma exclusiva. Então nós temos aqui 0 e 1, então a saída S vai ter que ser 1. 0 e 1, 1 também, 1 e 0, 1 e 0, saída 1. Então nós identificamos na tabela quais são todas as situações possíveis em que a saída S vai valer 1. Logo, as demais saídas, as demais combinações das entradas vão ser 0. E com isso, nós concluímos a nossa tabela verdade fazendo uma análise do circuito e não uma análise individual de cada uma das suas entradas. Vamos ao nosso próximo exemplo, onde nós temos aqui um circuito combinacional e novamente nos é questionado qual a tabela verdade obtida do circuito abaixo. A primeira coisa que nós devemos realizar é identificarmos a quantidade de entradas.
Neste caso, nós temos 4 entradas, A, B, C e D, e a quantidade de saídas, que nesse caso nós temos uma única saída S. Com isso, nós montamos aqui a tabela verdade com as 4 entradas e a saída S. E percebemos então que para 4 entradas nós vamos ter 16 combinações diferentes. Como nós vimos no exemplo anterior, nós podemos, para cada combinação das entradas, aplicar aqui no circuito, nas entradas do circuito, observamos a saída e vamos preenchendo a tabela. Contudo, para este exemplo, o que nós vamos fazer é uma análise do circuito. Podemos iniciar aqui pela saída S, onde nós observamos que ela provém de uma porta E. E esta porta E possui 3 entradas. Nós sabemos que para uma porta E, se qualquer uma de suas entradas tiver o valor 0, né, ela receber o valor 0 ou nível lógico baixo, a sua saída S obrigatoriamente também será 0. Então nós podemos analisar cada uma das entradas dessa porta e verificarmos quais são as situações em que elas recebem o valor 0. Nesta primeira entrada, nós observamos que ela provém de uma porta OU. E esta porta OU, por sua vez, recebe as entradas A e B do nosso circuito. Ora, quais são as situações em que esta porta OU vai ter como saída 0? A situação onde A e B recebem 0 simultaneamente. Aí nós vamos na tabela verdade e procuramos quais são as situações, né, ou as condições em que A e B recebem 0 simultaneamente. Então, nós observamos na tabela verdade que apenas nas 4 primeiras combinações, de 0 a 3, A e B recebem 0. Logo, esta porta O vai ter saída 0, entrando na porta AND, e a sua saída S será obrigatoriamente 0. Já a segunda entrada da porta AND, nós vamos observar quais são as situações em que ela também recebe o valor 0. Essa entrada da porta AND está conectada diretamente à entrada C do circuito. Então, o que nós devemos fazer é observar na tabela verdade quais são as combinações ou as situações em que a porta C recebe 0. Então, nós temos aqui C igual a 0, 0, 0, 0, 0. Todas essas combinações, a saída S obrigatoriamente também será 0, em função de ser C0 e a entrada, né, esse valor, ser aplicado a uma porta AND. Vamos então à terceira entrada dessa porta AND e vamos observar que ela provém também de uma porta OU, onde essa porta OU recebe as entradas B e D do circuito. Então, nós já sabemos que a porta OU terá saída 0 toda vez, né, em que B e D forem 0 simultaneamente. Então, vamos na tabela. B e D são 0 aqui nessa situação, na situação 2, 8 e 10. Então, nestas combinações, a saída S também será 0. Bom, como nós concluímos a análise das 3 entradas da porta E e já sabemos quais são as situações em que S será 0, as demais combinações deverá então ser 1. E com isso nós concluímos toda a representação, né, da tabela verdade para o circuito que nos foi apresentado. Vamos estudar agora como obter uma tabela verdade a partir de uma expressão lógica. Temos então o primeiro exemplo, onde nós temos aqui uma expressão e nos é questionado qual tabela verdade obtida da expressão acima. Então, assim como nós fizemos no caso dos circuitos, a primeira coisa a ser realizada é identificar quais são e quantas são as variáveis da nossa expressão. Então, nós temos aqui uma variável dependente, que é a nossa saída S, e 3 variáveis independentes. Quais são? A, B e C. Então, ao total, 4 variáveis. Com isso, nós podemos montar a tabela verdade com as 3 entradas, A, B e C, e a nossa saída S. Assim como nós fizemos no caso dos circuitos digitais, nós podemos aplicar cada uma das combinações na expressão lógica e calcularmos a saída S. Então, para o caso 0, nós temos A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0. Então, nós vamos substituir o A por 0, o B por 0, o C por 0 e vamos realizar o cálculo diretamente na expressão. Realizando este cálculo,
nós observamos que a saída S é então 0 para a situação inicial aqui, 0. Então, saída igual a 0. Para a situação número 1, nós temos A igual a 0, B igual a 0, C igual a 1. Mesma coisa, nós vamos substituir o A por 0, o B por 0 e C igual a 1. E realizar o cálculo aqui na expressão. Nesta segunda situação, nós temos que S, verificamos que S também é igual a 0. E assim nós devemos fazer para cada uma das combinações previstas aqui na tabela verdade. Então, para a situação 2, nós podemos calcular que S é igual a 1, para a situação 3, S igual a 1, para a situação 4, S igual a 0, para a situação 5, S igual a 0, para a situação 6, S igual a 0, e finalmente, para a situação 7, S igual a 0. E com isso, nós concluímos, então, a tabela verdade que nos foi solicitada para aquela expressão que nos foi dada. Lembrando que, neste caso, nós temos que, para cada combinação das entradas previstas na tabela, A, B e C, nós devemos aplicar esses valores na expressão e assim obter o resultado da saída S. Vamos então para o próximo exemplo, onde nós temos uma expressão com S, que é a nossa saída do circuito, em função de 4 variáveis. Quais são? A, B, C e D. Com isso, nós montamos a tabela verdade com as 4 variáveis de entrada do circuito, A, B, C e D, e a saída S. Ora, se nós temos 4 entradas, então, como a nossa tabela está mostrando, nós temos 16 combinações possíveis para esta entrada. E assim como nós fizemos no exemplo anterior, nós podemos aplicar cada uma dessas combinações na expressão e assim calcular o valor de S. Contudo, o que nós vamos fazer nesse exercício é fazer uma análise da expressão. Então, observando a expressão, nós percebemos que nós temos uma soma de produtos. Lembrando que essa soma é uma operação OU, onde nós já sabemos que se qualquer uma dessas parcelas obtiver o valor 1, automaticamente, ou obrigatoriamente, a saída S também será 1. Então, o que nós podemos fazer é analisar cada uma dessas parcelas e saber em que situações elas obtêm o valor 1. Então, vamos para a primeira parcela aqui. Nós temos A, B barra, C. A situação em que esta parcela será 1 será quando A igual a 1, B igual a 0 e C igual a 1. Então, este produto será 1, esse produto de A, B barra, C. Então, nós vamos na tabela verdade e observar onde ocorre essas situações. Então, nós temos A igual a 1, B igual a 0 e C igual a 1, nas situações aqui 10 e 11. Então, neste caso, obrigatoriamente a nossa saída S será 1. Vamos então aqui para a segunda parcela, onde nós temos A vezes D barrado. Então, nesta multiplicação, o que é uma operação E, ela será o valor 1 na situação em que A for 1 e o D for 0, porque o D barrado vai ser 1, então 1 vezes 1 dá 1. Aí nós vamos na tabela verdade procurar essa situação, onde A igual a 1, D igual a 0. Então, A igual a 1, D igual a 0, são essas linhas aqui onde elas já estão marcadas, ou enumeradas aqui, quais são? 8, 10, 12 e 14. Então, nessas situações, ou nessas condições, a saída S também será obrigatoriamente igual a 1. Vamos então para a terceira parcela, onde nós temos A barrado, vezes B, vezes D. Então, as situações em que essa multiplicação será 1, será quando A for 0, B for 1 e o D for 1, que resultará em 1. Então, nós vamos novamente para a tabela da verdade e vamos procurar essas situações. Vamos lá. A igual a 0, B igual a 1, D igual a 1. A igual a 0, B igual a 1, D igual a 1. Então, nestes casos aqui, a saída S também será 1. Com isso, nós analisamos todas as 3 parcelas que compõem a nossa expressão. E todas as combinações das entradas A, B, C e D que não foram preenchidas com 1, nós vamos assumir o valor 0.
E com isso, nós concluímos todas as combinações previstas na nossa tabela. Vamos realizar agora um outro exercício, onde nos é dado 4 identidades e nos é questionado: as identidades relacionadas abaixo são verdadeiras? Vamos analisar então cada uma delas. Vamos começar aqui pela letra A, onde nós temos aqui do lado esquerdo da identidade A barrado vezes B barrado é diferente de A vezes B, todo esse aqui barrado, né? Essa multiplicação então barrado. Então, para respondermos ao que nos é questionado, nós podemos levantar a tabela verdade aqui da expressão do lado esquerdo e comparar com a tabela verdade com a expressão do lado direito. Ora, se elas forem tabelas diferentes, a nossa identidade está correta. Se forem iguais, a identidade está errada. Então, vamos aqui para a tabela verdade. Aqui o lado esquerdo da expressão, A barrado vezes B barrado, e aqui o lado direito da expressão, A vezes B, todo esse aqui barrado. Colocando então aqui as duas tabelas já preenchidas, tá? Nós podemos comparar e observamos que as duas tabelas elas são diferentes. Logo, a identidade está ok, já que ela afirma que são diferentes os dois lados aqui da identidade. Vamos aqui para a segunda identidade que nos é dada. Nós temos aqui do lado esquerdo A barrado mais B barrado é diferente de A mais B barrado. Mesma coisa, nós vamos levantar a tabela verdade dos dois lados da expressão e comparar a tabela verdade. Então, nós observamos, já com a tabela preenchida, que o lado esquerdo é diferente do lado direito. Logo, a expressão, né, ou a identidade aqui é verdadeira, já que ela afirma ser diferente. Vamos para a terceira identidade, onde nos é dito que A barrado vezes B barrado é igual a mais B, todo esse aqui é barrado. Mesma coisa, temos aqui a tabela verdade do lado esquerdo da expressão, tabela verdade do lado direito da expressão, verificamos que as duas tabelas são iguais. Logo, a identidade também está verdadeira, está correta, tá? Já que ela afirma serem iguais. Vamos aqui para a quarta e última identidade que nos é apresentada, e nós temos que A barrado mais B barrado é diferente de A vezes B, todo esse aqui barrado. Levantamos aqui a tabela verdade dos dois lados da expressão e observamos que elas são iguais, as duas tabelas verdade são iguais. Logo, a nossa identidade é falsa, já que está afirmando que os dois lados da expressão são diferentes. Bom, meus alunos, e com isso nós concluímos mais esta aula e eu aguardo vocês na sexta aula, onde nós vamos estudar as expressões lógicas obtidas da tabela verdade e também as equivalências de blocos lógicos. Até mais e bons estudos!